Ó, mais uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro. Olha o profeta, tá bom? Não se esqueça do profeta que mais uma vez está aqui nessa tarde, trazendo uma palavra da parte de Deus em prol, em benefício do cidadão, da família, da vida, para que as pessoas que todavia permanecem nesse escuro, nesse engano, nessa idolatria, nessa feitiçaria, nessa corrente que vem me aprisionando, no sentido de ele abrir o seu coração e todavia permanecer o mundo com a sua concupiscência. A Bíblia diz que aquele que ama este mundo, o amor de Deus não está nele. Então, se faz necessário o ser humano repudiar as coisas deste mundo, para que você venha se tornar um filho de Deus por adoção, para que você venha se tornar não só filho, mas ser herdeiro das coisas que lá em Hebreus fala, se faz necessário você nascer de novo. João Batista, há 2000 anos atrás, ele convidava a sua nação ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Não há uma necessidade de você passar por um crivo, um arrependimento e de uma regeneração. Se arrepender é você abandonar as suas velhas práticas. Regenerar é você agora se apresentar em novidade de vida. No que diz respeito àquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que gostava de vestir um cuecão de couro, não veste mais. Aquele que gostava da imoralidade, da depravação. Aquele que tinha espaço no seu coração para a impiedade, pelo prazer de fazer mal. Que se tornou quanto mais em aborrecer a Deus pelas suas más ações, assim como foi nos dias de Noé. Os homens não queriam mais saber mais de Deus. Falar em Deus, o indivíduo seria assassinado. Falar em Deus, o cara seria ridicularizado. Falar em Deus, na época de Noé, ele e toda a sua família seriam perseguidos. Porque a Bíblia diz que do menor ao maior, ou seja, da criança ao velho, todos eram unânimes em um só objetivo, em matar, em beber sangue, em comer carne humana, em adorar um Deus que tinha ouvido, mas não ouvia, uns olhos, mas não via, umas pernas e uns braços, mas não andava e nem palpava, e uma boca e não falava. Um Deus de madeira, um Deus de barro, um Deus de gesso, um Deus de ferro, um Deus de bronze, um Deus de cobre, um Deus de ouro, um Deus de prata, e tinha prazer. Eles sabiam que aqueles deuses eram uma criação da imaginação deles. Eles sabiam que aqueles deuses eram um produto da rejeição, da rebeldia, que eles todavia gostariam de permanecer naquelas práticas, porque eles amavam. Naquela época existia gigantes, e era unânime em um só pensamento, só matar, derramar sangue. Os mais fortes predominavam, a injustiça era total, o abandono à pureza, o abandono à família era total. O homem se tornou verdadeiramente um apostata, um caos tomou conta daquela civilização, a ponto de Deus olhar dos céus e a terra e chegar para a Noé e dizer: olha, eu não estou mais satisfeito com essa sociedade, com essa geração, porque o fim dela chegou até a mim. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é imutável. Deus deu tempo, Deus esperou. Aí Deus agora, como ele não compartilha com o pecado, ele não compartilha com as indiferenças do homem para com a sua santidade, para com as suas leis, os seus estatutos. Aí Deus agora viu que o homem não queria mais nada com ele, o homem só queria isso mesmo. Ele vestia uma saia de matar, de assassinar, os valores revertidos, tornar idólatra, ateus, comia carne humana, bebia sangue humano. O que você imaginar, o que eles foram capazes de fazer,
chegou diante de Deus. Aí Deus agora usa a sua justiça. Como ele usou? Ele chega para Noé e diz assim: olha, Noé é o fim de toda a carne chegado perante a minha presença. Eu vou trazer um dilúvio e vou matar toda a raça humana. Através de vocês, seus descendentes, eu vou fazer uma outra geração. Mas mesmo Deus trazendo essa punição em relação à escolha daquela sociedade, a prevaricação, a maldade, a perversidade, Deus, quando ordena agora a Noé a fazer uma arca, que por meio daquela arca salvaria a Noé e sua família e todos os animais que Deus ordenara a entrar na arca. Aí Deus disse: ó Noé, tem uma coisa, enquanto tu não termina de construir essa arca, tu prega, tu fala, condena, porque ele já era careca, é risco dele, de condenar aquelas obras infrutuosas da maldade, da perversidade, da idolatria. Aí Noé começou agora a pregar. Quando ele, todavia, começou a construir a arca, ele não perdia tempo, era trabalhando e falando, trabalhando e condenando, trabalhando e dizendo que Deus lançou uma terrível sentença de morte para aquela primeira sociedade. Mas também Deus agora usa a sua longanimidade, o seu amor. Deus agora diz: prega, e todo aquele não é que se arrepender, também terá um lugarzinho dentro da arca, salvar-se-á tanto a ele como a sua família. Eu trouxe uma sentença de morte, de destruição, mas também eu estou dando oportunidade para que esse povo se arrependa. E Noé começou a construir, e a pregar e a condenar as ações do homem, mas eles não quiseram nada, deram as costas para Deus. Eles contribuíram para aquele fim, para aquele trágico e terrível fim daquela civilização, daquela humanidade, daquela primeira geração. O homem insultou. E hoje, esses mesmos loucos que nos dias de Noé continuam ainda insultando a Deus. Continua com esse mesmo objetivo, com essa mesma ideologia de prevaricar, de não agradar a Deus. Escolher o mau caminho, escolher o caminho da morte. A Bíblia diz que quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele. Quando o homem permanece amando essas coisas aqui que o mundo apresenta, que não tem nada de bom, porque se fosse bom, não levaria o homem à presença de Deus para ele prestar conta. Se fosse bom, o homem não seria condenado e lançado no lago de fogo. É por isso que nós, a igreja, estamos aqui, trazendo uma palavra direta, objetiva. Não fazemos arrodeios, mas nós pregamos o que João Batista pregou no início: o arrependimento e a regeneração. Porque Paulo, ele ordena a igreja que condene as obras infrutuosas das trevas. Portanto, nós não estamos aqui para condenar você, porque Jesus disse: eu não vim para este mundo para condenar o homem, para matar o homem, destruir o homem, não. Eu vim para reconciliar o homem com Deus. Adonai, meu irmão. Adonai. Adonai. Eu não vim a este mundo, não foi para pegar a humanidade e sacudir no inferno, não. Você não tem esse prazer. Ele veio para garantir o perdão, a absolvição. Porque a Bíblia reza que nenhum ser vivo na terra, nem debaixo na terra, e nem no céu, era digno de olhar para o livro, de tratar os seus selos e ver o que estava nele. João chorou, um ancião disse: não chore. A presciência de Deus, não, a presciência de Deus é aquele leão da tribo de Judá, que morreu, que foi crucificado, que ressuscitou, que abriu os selos, que leu e que se tornou o nosso Salvador. Antes que o homem existisse, antes que o homem pecasse, ele já havia processado por Deus. Por isso que João diz assim no capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele veio para o que era seu, e os seus rejeitaram. Mas a todos quantos receberam, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Você hoje
só poderá ser chamado filho de Deus ou reconhecido como filho de Deus, se você reconhecer que Ele é Jesus, que Ele morreu na cruz, pelos nossos pecados, pelo seu. Se você repudiar o mundo com a sua concupiscência, se houver uma transformação de vida na sua vida, é o que Ele quer, é o que Ele espera de você. Você tem que repudiar o adultério, você tem que repudiar o prazer de matar, você tem que repudiar o prazer da imoralidade, da depravação, o prazer de matar, o prazer de derramar sangue, o prazer de matar o pai, o prazer de matar o filho, o prazer de matar o irmão, o prazer de se casar com a mãe, com o filho, o prazer de vestir um cuecão de couro, o prazer de ficar de quatro e receber um pênis num ano ou na boca. Você tem que repudiar essas ações, porque Deus tem um sentimento de repúdio e de desprezo com esse tipo de relacionamento. Agora Ele é tão misericordioso, tão bom, que Ele faculta a oportunidade, o direito. A Bíblia diz assim, que a mão dele não está encolhida não. Ou seja, Ele não se acomodou. Ele não deixou o homem sozinho não. Diz que a mão dele está estendida, quer dizer, Ele se interessa. Ele não repudiou você, não esqueceu de você, não abriu mão de você. Agora, o que depende agora é de você. Você que faz essa escolha, ou largo ou estreito, ou caminho largo ou caminho estreito, ou a vida ou a morte. Porque o que Ele tinha de fazer, Ele fez com nós. A oportunidade agora é sua. Você é que escolhe a vida ou a morte, a maldição ou a bênção. Comigo, estamos vivendo num tempo difícil, num tempo em que a dor, que o sofrimento, que a discórdia, que a imoralidade tem invadido a sociedade, os valores revertidos, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Ninguém hoje aplaude mais a dignidade, a moral, a decência, a pureza, a honestidade, o valor pela vida, o valor pela fauna e a flora. Entendemos? Nós observamos a condição dos seres humanos, como é de chamar a atenção, os homens hoje estão insanos, perderam totalmente a graça, a fé. Quando o homem perde a fé, ele fica totalmente desprovido da comunhão de Deus. E o que espera dentro dessa condição na vida do homem, da sociedade, é um lago de fogo. É isso que Deus não quer que você vá. Se Ele quisesse que você fosse, Ele não teria constituído o Cordeiro Pascal, a Cristo, é a sua, em morte de cruz, para nos oferecer, para nos dar a oportunidade de por meio dele nós sermos absolvidos. Ele promete um novo céu, promete uma nova terra. Esse novo céu, essa nova terra, você só poderá desfrutar de alcançar ele num dia em que você reconhecer que é um pecador, num dia que você se apostatar deste mundo velho, deste mundo mau, que não tem nada para nos oferecer. O fim dele é a morte. A Bíblia diz que há caminho para o homem que parece bom. É fantasioso. Mas o fim dele é a morte. Que morte é essa? É a morte eterna. Uma morte que levará você a ir para um lugar onde Satanás, o diabo, não quer ir. É o Lago de Fogo. Onde lá não há motel, onde lá não há cinema, lá não haverá nenhuma festividade. Carnaval, Réveillon, Natal. Não haverá dia, feriado, domingo, sábado. Hoje é dia dos namorados, outro é o dia do noivo, outro é dia de quê? Você não vai poder mais comemorar o dia do seu casamento, boda de prata, boda de ouro, os 15 anos da sua filha. Você não poderá fazer uma refeição comemorando aquela noite natalícia, não é verdade? Você não poderá vestir de branco segundo a sua origem e comemorar o Réveillon, a chegada do novo mundo, né? Novo mundo quer dizer assim, na esperança, na imaginação, na ideologia de um homem obscuro, de um homem que acredita que há solução, ainda haverá uma solução para esse mundo decaído, para esse caos aonde nós estamos. Por isso que ele diz assim, é um ano novo. É ilusão. O diabo tem enganado a muitos, e muitos têm morrido dentro dessa ilusão. Eu quero te dizer uma coisa, a maior felicidade do ser humano é quando ele passa a crer que existe
um supremo, que existe um novo céu, uma nova terra, prometido por Yeshua no capítulo 14. Nessa nova terra, nesse novo céu, não haverá mais casa funerária, não haverá mais cemitério, não haverá IML, não haverá morte, doença, discriminação, preconceito, catador de papel, catador de papelão. Nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá, meu amigo, guerra, tsunami, fome. Nessa nova terra, você não vai encontrar, não vai ver na sua frente seu filho ser assassinado, com arma branca, debaixo de um ônibus, por uma morte natural, porque nessa nova terra, o inferno, todos eles, o diabo, a sexta-feira, o anticristo, o falso profeta, a morte, estará confinado no lago de fogo. Eles serão tirados das suas atividades e eternamente, nunca mais ele vai poder sair de lá. Vai ser um confinamento eterno. Como também haverá um novo céu, uma nova terra, uma vida eterna, onde você não vai mais sofrer, onde você não vai passar por tudo isso que nós estamos passando aqui, fome, guerra, tantas coisas que nos levam a desacreditar no ser humano e muitas das vezes até em Deus. Sabe por quê, meu amigo? Tudo isso aconteceu e vem acontecendo pela escolha de um homem. A Bíblia diz que pelo homem entrou o que? A morte, o pecado. E pelo outro, o segundo Adão, entrou a vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo é a graça, Cristo é a solução. Cristo reverte a situação da humanidade. Ele limpa o homem com o seu sangue. Portanto, a oportunidade é essa enquanto você estiver com vida. Não deixe passar, não. Esse é o maior presente de Deus para o indivíduo humano. Enquanto uma igreja, enquanto tiver alguém pregando na rua, no centro da cidade, na feira, é Deus dizendo: é uma oportunidade. Pare, reflita no seu futuro. Porque depois que Adão pecou, nós fomos confinados e condenados à morte física e é eterna. Mas tanto a física e a eterna há solução. Você pode até entrar em óbito, mas tem uma solução que você vai ressuscitar. Como você pode provar isso? Jesus deu um maior exemplo. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele foi ressuscitado por Deus. A morte não teve poder sobre ele. O inferno não teve poder sobre ele. Foi a maior humilhação do inferno e da morte, porque eles pensavam que ia reter Jesus lá nas partes mais baixas da terra. Aí quando os soldados romanos estavam pastoreando aquele sepulcro, que por Pilatos, pela ordem dos sumos sacerdotes, eles foram orientados que eles deveriam botar um soldado ali, porque talvez os seus seguidores vinham à noite e pegaria eles cansados, dormindo, e levaria o corpo dele. E já seria ruim para os soldados, porque eles pagariam com a vida, se ele dormisse e servisse. Mas que ele dormindo ou não, eles estavam acordados, eles viram plenamente quando o anjo desceu e removeu a pedra. E Jesus aparece. Aí escorre agora para quem? Eles contaram a Pilatos? Não. Eles contaram a Anás e a Caifás, e foram subornados. Receberam propina, receberam dinheiro, para reverter o que eles viram, a verdade. Mas a verdade ninguém pode ir em contra dela, não há argumento, não. Eles foram e eles agora divulgaram que os seguidores de Yeshua, de Jesus, roubaram o corpo dele, mas a verdade apareceu. Sabe por quê? A verdade apareceu porque Jesus apareceu. Jesus apareceu há muito e ele foi visto lá em Jerusalém. Por isso que colocaram um epígrafo com a seguinte expressão: ele não está aqui, mas ressuscitou dos mortos. Vamos agora. Toma de uma tarde aqui. Olha o apoio de ferro. Trazendo mais uma vez uma palavra da parte de Deus. Quando nós falamos que essa é uma grande oportunidade, pode ter certeza que é uma grande oportunidade. Porque ninguém sabe o dia e a hora
E que Jesus quer voltar, ninguém sabe o dia, a hora em que você ou eu iremos partir daqui para a eternidade. A morte, ela não só leva a quem está com problema cardíaco, com problema de câncer. A morte, ela leva qualquer um quando chega o dia. E ela não vem na sua casa, na sua porta, e com antemão ela não vem avisar você, amanhã, tal hora, tal dia eu venho lhe buscar, não. É um elemento de surpresa. Você está bem, bebendo, você está no cinema, você está numa praia, num campo de futebol, você está numa rede social, você está numa festividade entre família, entre amigos. De repente você sente uma dor no coração e você cai. Aí alguém diz, ele faleceu, ele entrou em óbito. Foi um ataque fulminante do coração. Portanto, quando isso acontecer, Jesus agora ele já deixou bem transparente. E antes que isso aconteça, você tem que passar, quando João Batista disse, por uma regeneração, pelo novo nascimento. Quando você passa pelo novo nascimento, do arrependimento, quando você abandona os seus pecados, quando você abandona o amor por esse mundo, quando você deixa ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo, a morte pode bater na sua cara 10 milhões de vezes. Você está garantido, porque o seu passaporte é sua. Você deixou que ele escrevesse o seu nome no livro da vida. Você deixou que os seus pecados fossem purificados. Você nasceu de novo. Você abandonou este mundo velho, mentiroso, enganador. Você repudiou as coisas deste mundo. Ele vai de encontro à vontade de Deus e à lei moral e à lei da ordem natural de Deus. O único meio de você escapar da futura justiça de Deus é o Cordeiro Pascual, é Jesus Cristo. O único meio de você não ser apresentado no trono branco. O único meio de você não dar conta de tudo que você fez aqui. O único meio de você escapar do lago de fogo. O único meio de você escapar da eternidade sem Deus. O único meio de você escapar de correr para o lado esquerdo e o direito para o lado horizontal. Que nenhuma solução é Jesus Cristo. Não é o seu dinheiro, não é o seu nome na fama. No alto degrau da fama. Não é o seu status, não é o seu dinheiro, não é a sua riqueza. E vai poder fazer com que você possa se apresentar naquele dia, no dia do julgamento, e poderá livrar você das coisas que você aqui fez, da rejeição que você todavia rejeitou. Ignorou porque a graça, a misericórdia, o favor de Deus não vai livrar você não. O único meio de você livrar-se de se apresentar perante o tribunal de Cristo é se você renunciar, se você repudiar esse mundo, é se você abandonar o adultério, é se você abandonar a prostituição, é se você abandonar a imoralidade, é se você abandonar o prazer de matar e derramar sangue, de esquartejar, arrancar a cabeça, vazar os olhos, de deixar de ter prazer de matar pai de família adolescente. Eu me lembro, infelizmente, o homem tem um coração voltado para essas coisas. Quando Adão, ele pecou perante Deus. Deus havia avisado Adão que ele, meu filho, não coma desse fruto. Deus sabia na sua onisciência que Adão haveria de pecar. Mas também Deus sabia que o homem tinha condição de não pecar. Mas ele deixou ser levado pelo desejo de ser igual a Deus. Esse desejo era de Satanás. E o diabo não havia possibilidade de ele ser igual a Deus. Mas mesmo assim ele tentou. Ele conseguiu uma terça parte dos anjos para aderir, para interagir. Amém, meu filho. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Amém, amém. Amém. Então uma terça parte dos anjos interagindo com o engano, com a mentira de Satanás. E todavia o diabo foi expulso lá do céu por causa do seu engano, por causa da sua rebelião. E ele continua ainda hoje, neste mundo, no século XXI, com a mesma ideologia, enganando o homem. Ele não promete ao homem a ser igual a Deus. Ele não promete nada ao homem. Mas o homem
com a sua natureza decaída, com a sua natureza quando ele peca lá no jardim do Éden, a sua pureza e inocência. O homem agora perde o interesse de agradar a Deus, o homem perde o interesse agora de ser submisso a Deus, ele fica insubordinado. Ele tem ódio, ele tem raiva, ele tem comissão nos ouvidos, ele não quer mais saber da orientação de Deus. Agora, segundo a sua natureza que ele herdou após a sua desobediência, levou a ele a essa queda, levou a ele a desejar o mal, que levou a ele a ter prazer em matar, em roubar, em adulterar, levou a ele a ter prazer em derramar sangue. Quem gosta, levou a ele a vestir uma saia, um fio dental. Quem gosta, levou a ele a ficar de quatro e receber um pelo na boca e no ano. Tudo isso é por conta do pecado de Adão. Adão perdeu a sua natureza de inocência, de pureza. E nós fomos vítimas da nossa própria escolha. E as nossas ações, as nossas escolhas, têm nos separado do Criador. As nossas ações têm nos levado cada vez mais distante de Deus. Cada vez mais que você vai pecando, cada vez mais que você vai adulterando, cada vez mais que você vai derramando sangue, cada vez mais que você vai roubando, cada vez mais que você vai absorvendo a mentira, caluniando, perseguindo, cada vez mais que você vai abraçando este mundo mau e perverso, com a sua prevaricação, você vai acumulando pecado que no dia do grande trono branco, você vai ser requerido de você tudo que você fez aqui. Não pense você que nós vamos ficar impunes, não. Lá, no dia do julgamento, que ninguém sabe o ano, não vai haver 2 pesos e 2 medidas, não. No dia do julgamento do Todo-Poderoso, meu amigo, tenha certeza de uma coisa, lá não haverá uma sala de custódia, não. No dia do julgamento do Eu Criador, você não vai poder constituir um advogado, um defensor, o seu título, as suas amizades, o seu dinheiro, a sua riqueza. O que você representava aqui para a sociedade, por meio do seu dom natural. Ou seja, você poderia ser aqui um cantor, um jogador, um ator. Não vai livrar você, não vai livrar ninguém de ser condenado e lançado no lado. Sabe o que é isso? É Satanás, o diabo com raiva, um cuecão de couro. O diabo não gosta, meu amigo, dessa palavra, sabe por quê? Porque essa palavra ela transforma, essa palavra ela liberta, essa palavra ela conscientiza o elemento do perigo que ele está passando, conscientiza o ser humano de que na frente dele há um abismo quando ele morrer sem Cristo, quando ele morrer com o coração voltado para Deus. Segundo, quando ele morrer com o coração cheio de prazer de derramar sangue, de matar pai de família, de matar adolescente, de matar descamisado, descalço, e seja lá quem for. Está escrito lá em Gênesis no capítulo 9, versículo 6, aquele que derrama o sangue do próximo, o seu sangue também será derramado. Pode ter certeza que um dia a morte vai bater na sua porta. Pode ter certeza que um dia você vai ser cobrado do sangue que você tem derramado aqui, da injustiça, dessa prevaricação, dessa sala de custódia. É uma lei, mas é uma lei que tem contribuído para a impunidade. É uma lei que nós estamos vendo aqui. A situação da nossa sociedade. Quer acabar com o nosso país, quer acabar com a nossa nação. Se cada dia mais nós expulsarmos Deus da nossa família, se nós expulsarmos Deus da nossa sociedade, nós vamos ficar vulneráveis aos ataques do diabo. E os ataques do diabo é destrutivo. Nós não estamos em centro, assim como foi o Irã, a Venezuela e outros países, não. O diabo é mau, o diabo é perverso. O diabo ele não apatia ninguém. Quando o diabo ele vem apedrejar alguém, é porque ele tem certeza de que esse alguém é aquele que pertence a ele, de que para essa pessoa não há mais perdão, essa pessoa se tornou irreconciliável, essa pessoa não quer mais saber de Deus, essa pessoa que com o coração aberto, louvando a ele, já é dele. Certo dia, os anjos se apresentaram diante de Deus, e Satanás se transformou em anjo de luz. Aí Deus olhou para ele, porque ninguém pode enganar a Deus, ninguém pode se esconder diante de Deus. Aí Deus perguntou para ele, Satanás, de onde tu vem? Ele disse, de rodear a terra.
Ele é um nômade. Satanás é um ser presente. Ele só sabe das coisas que é aqui presente. Mesmo sendo ele um ser espiritual, mesmo que ele não esteja confinado ao tempo, ao espaço e à matéria, mas ele é um ser presente. Ele se torna informado, ele conhece todos nós, ele conhece toda a nossa história por meio dos seus súditos, por meio dos seus demônios, que foi uma terça parte que ele conquistou lá no céu pela sua mentira, pelo seu engano. O cara tem uma lábia, o cara tem uma habilidade de enganar. Olha, se ele enganou uma terça parte dos anos contra o mau ser humano, o diabo vai toda vez trabalhar nesse sentido, de deixar você conformado com este mundo. O diabo vai trabalhar em deixar você conformado com o adultério, com a imoralidade, com a depravação, com a suruba, com o sexo anal, com o sexo oral, com o prazer de derramar sangue, com o prazer de tirar a vida do próximo, com o prazer de ser injusto e roubar o direito do cidadão. É uma ação destrutiva. E o diabo só faz isso porque ele encontra lugar na vida do ser humano. Porque Jesus Cristo já despojou ele no trono dele. Jesus Cristo já humilhou ele. A Bíblia diz que quando Jesus cumpria a lei, lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, quando ele disse: Pai, tudo está consumado, na área espiritual, na área humana, estava ali os soldados romanos, estava ali o centurião, estava os apóstolos, estava a sua mãe, estava seus discípulos, estava uma grande multidão. Mas ele só poderia ver os soldados crucificando a ele. Ele só poderia ver Jesus Cristo numa cruz derramando seu sangue. Mas no âmbito espiritual, quando Jesus disse assim: Pai, tudo está consumado, eles não puderam ver. Satanás se apresenta naquele cenário, fica de quatro, abaixa a cabeça e entrega a ele a chave da morte e do inferno. Ele foi humilhado no céu, ele foi humilhado na terra. Cara, ele não há mais solução. O trabalhar do diabo é de enganar, é de mentir. O trabalhar do diabo é de destruir. Ele tem prazer de ver o cara cego. Ele tem prazer de ver o cara na cadeira de roda. Ele tem prazer de ver o cara matar a esposa. Ele tem prazer de ver o cara matar a família. Ele tem prazer do cara vestir uma saia. Ele tem prazer de ver o cara na cadeira de roda. Ele tem prazer de ver o cara ser atingido pelo câncer. Ele tem prazer de ver o cara perder as pernas. Ele tem prazer de ver o cara morrer debaixo do ônibus. Ele tem prazer de ver o cara ser assassinado com arma branca. Mas Deus é o contrário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que não tem prazer de ver você nessa condição, não. O prazer de Deus é transformar você. O prazer de Deus é fazer morada na sua vida. O prazer de Deus é tirar você do lago de fogo. O prazer de Deus é reverter essa maldição que foi lançada lá no início, quando o homem prevarica, quando o homem peca. Há uma materialismo, a cegueira tem levado o ser humano a não crer mais em Deus. O prazer desse mundo faz com que o homem desacredite na promessa que Jesus fez no capítulo 14 de João. Ele prometeu: eu vou para o Pai, mas ele disse que ele não ficaria lá, ele voltaria, mas ele faria uma nova terra e um novo céu. Pode ter certeza disso, essa promessa vai se cumprir. Ele disse: faça-se o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de cumprir. Chega em casa, pega a Bíblia, lê em Mateus capítulo 24, que você vai ver que tudo que vem acontecendo está lá escrito. É pai matando o filho, é filho matando o pai, é o marido matando a mulher matando o marido, é a mulher querendo se ficar insubordinada, é o marido matando a mulher. São os valores revertidos. É o homem querendo desfazer a ordem natural das coisas. É o homem agora vestindo uma saia. É o homem agora trocando de órgão. Ele não muda de sexo. O homem pode tirar o pênis e botar uma vagina, mas ele não vai engravidar. Ele não vai fecundar. O que vai acontecer com esse elemento é que ele vai agora delatar os seus discípulos. Ele vai delatar, ele vai cheio de proteção. Mas o diabo quer isso, é o prazer que o diabo quer. Sabe por quê? Porque ele encontra lugar no coração do homem. Ele acredita o homem. Dentro desse assédio, o homem passa a ignorar não só a existência de Deus. O homem perde o amor pela fauna, pela flora. O homem perde o amor pela família. O homem perde o amor pela pureza. O homem perde amor pela paz.
Porque quem está dentro do coração do homem é um ser perverso, um ser maligno. Porque o homem abre espaço para ele. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus morreu na cruz, não foi em vão não. Jesus morreu na cruz, foi por você. Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que acaso foi derramada, trazendo salvação a todos os homens. Ele não está olhando o seu pecado, a sua cor, a sua origem. O que Deus na verdade quer por meio de Jesus Cristo é que você se arrependa, é que você muda de vida, é que você abandone o pecado, é que você abandone o adultério, é que você abandone o prazer de matar, é que você abandone o prazer de matar sua esposa, é que você abandone o prazer de matar seu marido, é que você abandone o prazer de matar, ou de maltratar os animais, a fauna e a flora. É o prazer de você ter que deixar de dormir com o animal, é o prazer de você ter de deixar de vestir um cuecão de couro, uma saia, o prazer de derramar sangue, o prazer de passear, o prazer de perseguir cidadão em paz de família. Essa falta de caráter, de temor a Deus, certos homens têm vestido saia, certos homens têm beijado na língua do outro bigodudo. Pela falta de temor a Deus, nós estamos vendo os nossos jovens morrendo, nós estamos vendo as nossas jovens morrendo, sendo assassinadas, nós estamos vendo as mulheres aqui sendo assassinadas. Parece até que os homens perderam e só se tornaram insanos. Você não sabe o que vem acontecer. Deus não está alheio ao que vem acontecendo aqui não. Deus não está alheio ao que vem acontecendo no mundo também não. Lá numa cidade conhecida como Nínive, o seu rei era perverso, era mau. E quando ele conquistava uma guerra, ele tinha aquele prazer de rebasar os sonhos do rei. Ele tinha prazer de arrancar a cabeça do rei. E com a cabeça do rei ele faz uma pirâmide, como se fosse um troféu para ele. E Deus calado lá no céu, só olhando para ele. Quando chegou um certo tempo, que a longanimidade e a paciência de Deus chegou ao fim, Deus mandou um profeta lá dizendo a ele que ele se arrependesse. Porque se ele não se arrependesse, ele ia morrer. Ele, toda a sua família e toda aquela sua população. Mas quando o rei soube que era um profeta de Israel, um hebreu, o rei se arrependeu. O rei decretou 3 dias de jejum e de virgindade. Deus não briga não, Deus é sério. O cara é brabo, é forte, né, meu irmão? Outra vez soltar uma graça. Eu me lembro no dia de Noé, e quando Noé pregava o arrependimento, Noé pregava que o fim daquela geração chegaria ao fim. Todo mundo zombava, todo mundo, só Deus sabe o que Noé ouvia. Mas quando chegou o momento de Deus cumprir o que Deus havia falado, primeiro, meu irmão, o primeiro que correu da fila foi o mais brabo, os mais valentes, os gigantes, os caras mais perversos da época, tremeram na base, porque houve uma mudança na natureza. A coisa ficou diferente, a coisa mudou. Eles correram para a arca. O cara não era bravo, o cara não gostava de desafiar a Deus, o cara não gostava de zombar de Deus. Então hoje, em pleno século XXI, há muitos assim que gostam de desafiar a Deus, que gostam de zombar da palavra de Deus, que perderam o temor a Deus, que abandonaram as suas origens. Sabe qual vai ser o fim? Assim como foi no dia de Noé, assim como foi em Sodoma e Gomorra. Deus é misericórdia, mas Deus é imutável. Deus não briga com o pecado, Deus ama o pecador. Mas quando Ele quer agir, Ele age no ato que faça feliz. Não existe constituição, não existe lei. Quem venha dizer para Ele não faça. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Mas nesse momento Ele não quer destruir você não. Nesse momento Ele quer lhe perdoar. Nesse momento Ele quer entrar no seu coração. Nesse momento Ele quer mudar a sua vida. Nesse momento Ele quer fazer você uma nova criatura. Nesse momento Ele quer invadir a sua alma. Nesse momento Ele quer fazer você uma nova criatura. Por meu de Yeshua. O homem é mau, o homem é perverso. Mas Deus é bom. Se Deus nos tratasse como nós tratamos a Deus, não existia seres humanos na terra. Mas Deus não nos trata como nós tratamos a Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus espera com a sua longanimidade que o homem se arrependa, que o homem possa reconhecer
que é um perdido pecador, que abandona o pecado, que abandona a idolatria, a feitiçaria, que abandona o prazer de matar, que abandona o prazer de dar o cuecão de couro, de ficar de quatro e receber um pênis na boca e no ânus. Porque só quem vai se agradar disso é o diabo. O diabo é quem tem prazer de ver o cara nessa situação. O cara fica desonrado. Na sociedade o cara fica desonrado perante a sua esposa, perante os seus filhos, perante Deus. A Bíblia diz que Deus tem um sentimento de repúdio, de ódio e de desprezo para com aquele cara, que ele muda o órgão dele, ele não muda de sexo não, porque o cara mudando de sexo, ele não vai engravidar, ele vai continuar sendo homem, ele vai tirar um pênis, botar uma vagina, mas ele não vai menstruar, ele não vai ter filho, ele vai acumular mais pecado, cada vez mais ele vai se distanciar da comunhão de Deus. Cada vez mais o diabo vai se agradando e vai se apostando da vida dele. Mas daqui a pouco ele não está mais somente sem um pênis, mas daqui agora ele está agora no candomblé. Agora, depois o diabo vai levar ele para o candomblé, do candomblé vai levar ele para onde? Para as drogas. Depois das drogas, o diabo vai levar ele para ele derramar sangue. E depois ele vai ter prazer, vai ter gosto. Daqui a pouco ele está também no meio da rua, aquele vaso de barra. Porque essa é a ordem natural de Deus. Na lei da semeadura, o que nós plantamos, nós iremos colher. Mas o prazer de Deus é que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, porque Deus estendeu a sua mão. Deus teve misericórdia do ser humano. E esse amor já estava em Deus antes do homem pecar. O homem é quem ignora, o homem é quem escolhe. A Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar. Sabe o que é que os perdidos são como a areia do mar? Porque a maior parte do mundo, ele opta para as coisas desse mundo, repudia a Deus. Tem prazer na imoralidade, tem prazer em derramar sangue, tem prazer quem gosta de vestir uma saia, tem prazer em fazer uma suruba com a sua esposa, quem gosta, com as mulheres, seus amigos, e os amigos com a mulher dele. E tem daquele que gosta de botar o ano para cima e a mulher botar um silicone no ano dele, ou um deitão. É uma fantasia, uma declamação, uma falta de pureza. Sabe quem fica com raiva? Sabe quem não gosta dessa pregação? É o diabo, é o inferno. E o diabo sabe quando eu chego aqui, Deus me chega, ele fica perreado. O inferno se abala, o inferno fica com raiva. Se o inferno pudesse invadir em cima de mim, mas ele não pode estar amarrado, ele não tem poder nenhum. Ele tem que dormir, botar uma chupetinha na boca e saber quem está aqui ministrando a palavra de Deus é o Espírito Santo, convidando o homem ao arrependimento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.